O bioma Caatinga se estende por quase 850 mil quilômetros quadrados no nordeste do Brasil, representando 10% do território do país e abrigando em torno de 28 milhões de pessoas. O clima é semiárido, com precipitação variando de menos de 500 a pouco mais de 1.000 milímetros anuais. Abriga uma fauna e flora rica, com um número significativo de espécies endêmicas. Desde a colonização portuguesa, esta região tem sido amplamente utilizada pelo homem para satisfazer todas as necessidades cotidianas, incluindo a extração da madeira para construções, lenha para cozinhar, forragem para os animais e uma série de produtos não madeireiros, como frutos, cascas, fibras, entre outros. As quase 250 unidades de conservação que estão presentes no seu território protegem um pouco mais de 7 milhões de hectares, dos quais 1,5 milhão estão em unidades de proteção integral. É importante reconhecer que o bioma não é homogêneo, pelo contrário, é composto por uma diversidade de ecorregiões e solos, onde os tipos vegetacionais se encontram em estágios diversos de uso, sucessão ou conservação. A pecuária extensiva e a produção de biomassa para energia continuam sendo as principais formas de uso direto da vegetação nativa, que hoje ocupa mais de 55% do território. Em algumas regiões de alta aptidão para a agricultura intensiva, como as chapadas altas, brejos e polos de irrigação, é possível uma agricultura permanente. No restante do bioma, a agricultura de subsistência, cada vez menos itinerante, e a abertura de pastagens são os principais motivos de mudança permanente da cobertura do solo. A biomassa florestal na forma de lenha, carvão e cavacos é a terceira fonte de energia na matriz energética do Nordeste, o que contribui para uma pressão contínua sobre a vegetação nativa da Caatinga, uma vez que outras alternativas, como algarobas, podas de cajueiro e podas de outras frutíferas e eucaliptos, têm uma oferta limitada. Considerando apenas a demanda industrial das cerâmicas, indústrias de gesso, casas de farinha, padarias e outras, anualmente se consome quase 7 milhões de toneladas de matéria seca, ou o equivalente a 35 milhões de metros estéreos de lenha de caatinga, comunidade tradicionalmente utilizada na região. Existem diversas fontes, porém é fundamental garantir o seu uso racional e renovável. Isso pode ser garantido apenas mediante o manejo florestal sustentável, por meio de planos de manejo florestal sustentável, que, baseado no inventário florestal, determina o potencial da área a ser manejada, o tipo de intervenção a realizar e a produção madeireira estimada. Os planos são autorizados e monitorados pelos órgãos ambientais. Atualmente, há menos de 500 planos de manejo florestal sustentável operantes na região Nordeste, com pouco mais de 270 mil hectares e ofertando apenas 4 milhões de metros estéreos por ano, para atender uma demanda industrial de 35 milhões de estéreos de lenha. O projeto Nexus objetivou avaliar a contribuição do manejo florestal sustentável da Caatinga para a segurança energética, hídrica e alimentícia, e ele foi desenvolvido em 3 etapas. A primeira etapa consistiu em fazer uma atualização dos bancos de dados dos planos de manejo florestal sustentável que se encontram cadastrados nos órgãos ambientais do Nordeste. E junto a isso, fazer uma avaliação da percepção dos detentores de plano de manejo florestal sustentável. Na segunda etapa do nosso projeto, nós selecionamos um conjunto de fazendas com planos de manejo florestal ativo para avaliar a contribuição desses planos de manejo na produção de biomassa, avaliando com isso a segurança energética, na produção de forragem, avaliando a segurança alimentícia, bem como para avaliar a contribuição desses planos de manejo na segurança hídrica. Na terceira etapa, nós avaliamos as políticas públicas e os programas relacionados ao manejo florestal e, com base nessa análise, nós desenhamos 3 cenários mostrando a contribuição do manejo florestal para os INDCs e para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
no período entre 2020 até 2030. Falando da segurança energética do manejo florestal da Caatinga, estamos nos referindo à produção de biomassa para energia de forma sustentável, ou seja, basicamente lenha e carvão vegetal. Os estudos têm mostrado que o manejo tem pouco impacto sobre a riqueza das espécies arbóreas. E também o que precisamos, o que queremos identificar é quais são os fatores que efetivamente determinam o crescimento após o corte. Neste estudo e em anteriores, comprova-se que o crescimento da caatinga manejada, medido através do incremento médio ou incremento periódico anual, é principalmente definido pela precipitação média anual. Logo, um zoneamento do bioma por classe de precipitação permite calcular com boa precisão o crescimento de cada local e prever a produção sustentável de biomassa, que poderá ser obtida das áreas manejadas. Considerando que existem 30 milhões de hectares de matas remanescentes nas duas zonas de maior precipitação com mais altas taxas de crescimento, é teoricamente possível produzir até 300 milhões de metros estéreos de lenha anualmente. Porém, isso não é necessário, porque a demanda total dos setores industrial, comercial e domiciliar urbano no Nordeste é de 45 milhões de metros estéreos por ano, 2/3 já são atendidos por outras fontes. Bastaria um pouco mais de 1 milhão de hectares manejados para garantir um fornecimento sustentável sem emitir carbono. Bom, sobre a percepção dos detentores de plano de manejo sobre o efeito positivo que os planos de manejo têm na segurança alimentar, nós constatamos que é muito baixo. Infelizmente é baixo, e muitas respostas das nossas questões naquele questionário foram não sei, ou mesmo a ausência de resposta. De modo que a gente percebe que a atividade florestal na região do bioma Caatinga não é uma atividade considerada ou percebida positivamente pelas pessoas que moram ou que exploram produtos florestais. E era até esperado isso, porque culturalmente as pessoas aqui consideram que terra boa é terra limpa, é terra sem toco, é terra sem mata, e que a terra limpa é considerada até melhor, mais cara do que uma terra que tenha floresta. Porém, a gente considera que o plano de manejo pode sim ter um efeito adicional na segurança alimentar de quem pratica essa atividade na região. E considerando uma área média, a área média dos planos de manejo registrados aqui para o bioma Caatinga e a área média também dos talhões explorados, que tenham entre 3, 4, 5 ou 6 anos após a exploração, o corte raso, que são esses talhões que produzem forragem a mais, a gente considera que é possível, desde então, quer dizer, estimar um potencial de produção anual, de carne, quer dizer, uma contribuição adicional para a segurança alimentar daquelas pessoas que praticam o plano de manejo no nosso bioma Caatinga. E nós podemos imaginar que esse potencial é de mais ou menos 1 tonelada de carne adicional anual, naquela área explorada, naqueles talhões explorados há 3, 4, 5, 6 anos. De modo que isso não é algo insignificante. Se você tem 1.000 quilos de carnes anualmente à sua disposição, a mais do que você já teria se nem explorasse, deixasse a sua área totalmente florestada sem mexer, só o gado lá indo consumir a forragem, a pouca ou muita forragem que tivesse naquela área. E se você explora com plano de manejo, você tem 1.000 quilos a mais daquilo que você já tinha. O manejo florestal não foi percebido
pelos detentores de planos de manejo uma atividade geradora de impacto, seja na quantidade ou na qualidade da água. Em 82% das fazendas com plano de manejo florestal há recursos hídricos e dessas, 62% atendem à necessidade do produtor anual. As principais barreiras para aumentar a quantidade de recursos hídricos na propriedade, isso apresentado pelos detentores, são a dificuldade para construir açudes, devido ao seu elevado custo, a dificuldade para perfurar poços, devido também ser o maquinário para isso, bem como a facilidade que há em encontrar água subterrânea salobra. Os estudos de campo demonstraram que durante o período úmido não existe diferença no armazenamento de água na camada superficial de 0 a 20 centímetros, seja na área de manejo florestal versus a área de agricultura, de pastagem ou de reserva legal. Os talhões, por mais de 10 anos de regeneração, mantêm mais água armazenada no solo, na camada superficial, do que em áreas de pastagem e de agricultura. Os valores máximos de armazenamento de água no solo, encontrados na camada superficial, são pequenos, correspondendo apenas a 5 a 8% da precipitação média anual total dos sítios estudados. O manejo ajudou porque criava recurso, né? Quando tinha dificuldade de arrumar água, tinha o recurso para comprar, né? Que a gente teve sempre muita dificuldade por não ter água própria dentro, né? Da propriedade. A gente sempre dependeu de carro-pipa. Aí dependeu sempre de prefeituras. Quando prefeituras trocam de governo e o governo às vezes não é muito fã, que é o que a gente sente, desses assentamentos, eles impõem algumas dificuldades. Então a gente teria que comprar pipa d'água. A gente comprou várias vezes aqui. Como tinha o recurso, era facilitado. Se fosse hoje, era inviável. O manejo florestal sustentável da Caatinga, ele é previsto nos principais programas e convenções internacionais dos quais o Brasil é um país signatário. Ele é previsto no Programa de Combate à Desertificação, no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, Plano Nacional de Agroecologia e Produção Agrícola, entre diferentes programas estaduais. Assim, podemos dizer que o manejo florestal é uma importante ferramenta que pode contribuir significativamente para o alcance dos INDCs. Considerando o histórico e as tendências observadas, os cenários estimam atingir uma área manejada entre 348 e 584 mil hectares para 2030, contra 271 mil hectares no ano de 2018. Mesmo cenário otimista, representa um avanço humilde comparado com a necessidade, 1 a 2 milhões de hectares, e pode contribuir apenas com 16% da demanda regional, com valor econômico de R$ 83 milhões de reais, com 7.500 empregos diretos na produção de biomassa e na pecuária, evitando a emissão de 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por ano. E em alguns casos, e não geraria nenhum impacto notável nos orçamentos dos órgãos ambientais. É possível, portanto, usar de forma sustentável os recursos florestais da Caatinga para gerar emprego e renda local, fornecer energia para os diversos fins, contribuir para a conservação da biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e a mitigação das mudanças climáticas mediante o manejo florestal sustentável. Os recursos financeiros necessários para desenvolver um cenário otimista são irrisórios e terão um retorno imediato significativo. Hoje a gente volta no primeiro talhão, a gente vê que não está totalmente igual, porque a árvore não engrossou totalmente, mas o fechamento da área é total. Hoje a gente tem dificuldade de andar no primeiro talhão, nesse sentido, né? Isso depois de quantos anos? Depois de 13 anos, né? Em 2008, primeiro, 13 anos. Mas se recompõe, que era uma dúvida até minha mesmo no começo, mas se recompõe. É porque a gente teve uns anos terríveis, né? Aqui, de seca, não só aqui, né? O Nordeste inteiro, mas se recompõe.